que é, na sua visão, a diferença entre um anjo e um demônio? Porque para muitas pessoas a diferença é simplesmente moral. Tá. Se a moral é relativa, qual é a diferença entre os dois? Eu gostaria de complementar a pergunta dele, falando assim, e o papel do bem e o papel do mal? Tá. Na nossa vida. Legal. Vamos, então, entrar primeiro na seara do que... Quem foi os caras que começou com esse papo de anjo? Tá. No judaico-cristianismo, os judeus. Eu não vou entrar em zoroastrismo, porque, cara, teríamos que ir muito longe para falar desse rolê aqui. Vamos manter uma coisa mais aqui dentro dessa caixinha, judaico-cristã. Os judeus, eles compreendem que existem anjos bons e anjos maus. Peraí, Robson, como assim? Bom, basta falar do Shabat, onde Deus envia um anjo bom e um anjo mau. E peraí, anjo mau, cara? Exato. Bom, como falei, a gente vai mencionar, eu só vou mencionar o versículo agora, só para a gente não se perder. Mas basicamente a questão em Saul, né? Acho que está em 2 Reis 19:35, mas vamos lá. Que Deus enviou um anjo mau da parte dele, um espírito mau da parte de Deus para Saul, para que os profetas mentissem e blá blá blá. Tá na Bíblia. Quer reclamar? Vai lá na Bíblia. Discute com o livro, não comigo. Eu só sei ler. Eu fui alfabetizado, basicamente isso. Tá, pessoal? Então, esse negócio de anjo mau existe? Existe. Vamos falar dos... vou dar um cutucãozinho só na magia grimorial. Nós temos 2 anjos maus na semana. Nós temos o anjo de Marte e o anjo de Saturno. São anjos considerados negativos dentro da magia grimorial. Um faz guerra e desgraceira e o outro produz morte, maldição e controla os espíritos imundos. Tá, legal. Por que um anjo controlaria os espíritos imundos? Para fazer bondade? Caridade? Ajudar o próximo? Não. Bom, entendendo esse ponto de vista de que temos anjos bons, temos anjos maus, e no judaísmo isso é chamado anjo com decreto negativo, né? A gente vai ter essa concepção de que, pera lá. E vamos, então, agora falar um pouquinho do demônio dentro da visão judaico-cristã, tá? Sendo bastante específico no recorte aqui. Demônio. O que é um demônio dentro do cristianismo, se não um anjo caído? Ele mudou a natureza dele porque ele caiu? Ele era pincher, se tornou chihuahua de repente porque ele caiu? Acho que não. Então, pera lá, pessoal. Essa ideia de demônio e anjo e essas coisas todas tem que ser compreendidas no aspecto do mundo das ideias, primeiro. E não é porque o demônio, né, vamos frisar, demônio, caiu, que ele mudou o que ele é em essência. Porque qual é a diferença entre um anjo com decreto negativo, com um trabalho sujo, como, por exemplo, o anjo da morte, e um demônio? Em geral, eles estão fazendo o trabalho sujo de Deus, né? Do qual Deus mesmo disse que cria esse tipo de coisa. Bom, então, basicamente, temos ali um demônio e um anjo. Tá, são seres diferentes? Podem ser. Por que você está dizendo agora que podem ser? Porque o Islã, por exemplo, os jinn, eles foram criados como jinns. Eles não são anjos. Tá? E os jinns são, sim, o que é chamado demônio. Tá? Se você não
não sabe isso, pelo amor de Deus, até na Wikipédia você encontra esse tipo de informação. Abre aí Wikipédia, sei lá, abre uma enciclopédia, se você é muito antigo, mais velho, gosta de papel, vai lá, abre uma enciclopédia, leia, pelo amor de Deus. Antes de falar que Jin não tem nada a ver com o demônio. Ah, meu, acorda. E a gente vai lá para Grécia. Vamos falar de Daimon, né? Do qual o significado da palavra é espírito. E que pervertido no Ocidente se tornou demônio. Né? Daimon, nós vamos ter dois tipos. Agato Daimon e Kakodaimon. Onde um está mais para a ordem e outro está mais para o caos. Não é uma questão de ser bom ou mal aqui. É uma questão de estar mais alinhado com a ordem e estar mais alinhado com o caos. Então, a gente já continua maniqueísta, dois lados, mas a gente quebra essa ideia de bem e mal. Mas, ainda maniqueísta, então a gente concebe o mal como o caos, né, a desordem, porque aqui o caos é um caos negativo, não um caos primordial, blá, 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 de outras teogonias. Não estamos falando dessa galera, estamos falando dessa questão de caos como algo negativo destrutivo, que também é um processo fundamental dentro da existência. Né? Afinal, um corpo morto ele precisa se decompor, se dissolver na natureza. Pelo amor de Deus, a destruição ela é tão necessária quanto a criação, quanto o desenvolvimento. Tá? Então não venha, pelo amor de Deus, falar a destruição é negativa, que não sei o quê. Ai, cara, é tão cansativo esse papo. Então nós temos aí dentro dessa questão espíritos positivos e espíritos negativos. Demônios são anjos na cosmogonia cristã? Sim, podem ser, na sua maioria seriam. Demônios são anjos. Em outras palavras, anjos com aspectos, com trabalhos negativos? Sim, em geral, sim. Então, Robson, então trabalhar com demônio é trabalhar com um anjo que faz um trabalho sujo, é isso? Só que a natureza dele tem a ver com o que ele executa. Não é porque ele é um anjo e ele leva nome de anjo, tendo ele um trabalho negativo, que ele ainda é um anjo bonitinho, mas que faz uma coisa má. Não. A natureza dele é aquilo. Ele foi criado com aquela natureza para executar aquele propósito. Então, conectar-se com esse tipo de entidade, seja um anjo, seja um demônio, independente do que nós temos aqui nas mãos, vai te trazer essa energia. Então, eu me conecto com o anjo da morte. Parabéns, você vai morrer, amigo. É só isso que eu tenho para dizer para você. Estou me conectando. Bom câncer para você. Bom sei lá o quê, bom acidente, sei lá, o que você quiser. Entendeu? Mas a Kabbalah ensina que a gente deve se conectar com algo que preste, né? Em resumo, assim, falando de maneira bem grosseira, e aí que me perdoe, né? Então, tomando essa licença poética da Kabbalah, eu já digo, bom, então devemos nos conectar com energias boas, né? Tal qual os pagãos o fazem com deuses positivos, muitas vezes. Eles não ficam... Bom, eu não vejo muitos pagãos, às vezes vejo alguns tolos, mas são os tolos daí, se conectando com entidades que não são tão legais, assim, com os seus adoradores e coisas do gênero. Mas eu vejo os pagãos, em geral, se juntando com entidades que trazem algo muito positivo para si, muitas vezes. E se os pagãos compreendem isso, e qualquer ser humano compreende que estar do lado de algo organizado, algo que eleva, algo que melhora, é melhor do que estar do lado de algo que destrói, que te ferra. Cara, o cristão, às vezes, é um pouco mais burro que um pagão, mas ele tende a observar que se ele é cristão, ele já tem que estar do lado que constrói. Então, cara, essa ideia de anjo, demônio,
serem a mesma coisa, ela ressoa bastante, mas como tudo em teologia, não tem como a gente afirmar categoricamente que porque não tem como isso ser provado. A não ser por texto, estudo, mas isso é conceitual, não é algo que pode ser bater o martelo e falar, não, anjo é bom, demônio é mal, e acabou. Não, não é bem aí a coisa, né? E o Rodrigo falou sua questão, Rodrigo, era muito mais sobre o papel do bem e o papel do mal, né? Eu acredito que o papel do bem, ele está muito mais alinhado com a questão da organização do universo, com o direcionamento com que as coisas tendem a ir, porque eu acredito numa vontade divina, acreditando em uma vontade divina, né, do Criador, da criação, eu acredito que nada acontece por acaso. Então, tendo essa visão, eu preciso afirmar que o bem trabalha para que essa vontade se concretize. Enquanto o caos trabalha no sentido oposto, né? E então o mal, ele trabalharia para dissolver isso, enquanto o bem trabalha para criar isso. E tendo em vista de que a minha visão é que o universo é Deus experimentando a si mesmo, e Deus no sentido amplo da palavra do todo, não só o Deus judaico-cristão ocidental, que a ideia do divino é que o universo é esse ser divino experimentando a si mesmo em todas as suas possibilidades, né? Bom, mal, positivo, negativo, caótico, organizado, tudo isso. Então, o papel do bem e do mal, para mim, ele é basicamente esse equilíbrio dinâmico das forças dentro deste universo dinâmico.